portas das prisões se soltem correntes de opressões. Todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda agora. Então quero chamar aqui a pregadora desta noite, a minha esposa, e quero dizer para os irmãos que eu tenho presenciado, tenho visto o temor do Senhor no coração dessa mulher. Uma mulher que ora. Vejo uma mulher temente a Deus. Uma mulher que estuda a palavra de Deus todos os dias e se dedica à obra de Deus. Uma mulher que tem temor a Deus. Vocês vão estar vendo, ouvindo a mensagem de Deus na boca de uma pessoa que leva Deus a sério. Eu sou uma testemunha disso. Então, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você. E receba de bom grado a palavra de Deus. Amém? Estamos preparados? Fique à vontade. Aleluia. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos. Capítulo 20. A partir do versículo 27. Se você vê alguém aí com dificuldade, ajude, por favor. Se você vê alguém que precisa de uma Bíblia para acompanhar, você que já é da casa, ofereça ao visitante também. Auxilie alguém que precisa. E coloque uma expectativa em seu coração em relação a Deus, porque Ele é. Aleluia. Então o versículo 27 diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Amém? Já faz tempo assim que eu tenho pensado num certo assunto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, e cheguei até a conversar com algumas irmãs a respeito disso. E assim, creio que o Senhor falou comigo e quer falar e vai falar com a igreja hoje a respeito disso. E para que a gente entenda melhor, eu estava assim pensando numa situação que todos aqui conhecem, que nem todo mundo aqui já deve ter se machucado, ou alguns passarem por cirurgia, de maneira que você ficou assim todo que autoprotetor em relação àquela ferida. Você ficou assim meio que defensivo, tomando cuidado para não se machucar de novo, porque ninguém,
que é esperto quer levar um tropeção e machucar aquela unha que já foi ferida, que talvez foi arrancada. Ninguém quer ter alguém que se choque com ele no lugar que fez uma cirurgia. Tudo isso que traz mal-estar e traz dor, ninguém quer. Né? A pessoa que é esperta, ela não quer passar por nenhum desconforto e nenhuma dor que seja desnecessária. E, assim, pensando nisso, em como assim, a gente fica muito, né, cheio de não me toques, muito assim, com aquela atenção à flor da pele em relação a algum tipo, então, de fragilidade na qual estejamos, eu estava assim pensando como que hoje as pessoas, do modo geral, no mundo todo, que seja no Brasil, elas estão assim, também com as suas necessidades afloradas. Elas estão assim com as suas necessidades à flor da pele. Vou explicar um pouco melhor. O eu, para mim, de mim, o eu centralizado está muito forte nos dias de hoje. E, logicamente, que sempre esteve, mas nos dias de hoje essa coisa está muito mais profunda. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, em muitos lugares, como escolas e outros lugares mais, é proibido se falar no nome de Deus. Não se pode falar no nome de Jesus, é proibido. Tem leis que proíbem que se fale. E tudo isso em nome da liberdade de expressão de cada um, da liberdade que cada um tem, do direito que cada um tem. Então, em nome dos direitos das pessoas, tem se tirado Deus de alguns lugares. E isso, gente, já faz tempo. Já faz tempo que isso tem acontecido. Eu me lembro assim que quando eu era criança, na geração assim dos meus pais, que não faz tanto tempo, mesmo aqueles que não temiam a Deus de verdade, tinham alguma religião, mas não temiam a Deus, os princípios da palavra estavam embutidos no comportamento, nos ensinamentos que eles davam aos filhos, que eles viviam. Quantos aqui não pode dizer, na minha época, meu pai me dizia isso. E aquele princípio, um princípio somente que o pai lhe dava, servia para que aquela pessoa, então, tomasse atitudes no decorrer da sua vida, atitudes corretas, por causa de um princípio, de uma frase que ela ouviu o seu pai lhe dar de conselho. Eu sei que muitos aqui sabem disso. Meu pai me falava isso. Então, por conta daquela frase, ou daquelas frases, as pessoas, então, sabiam como se portar. E tudo isso, essas frases, elas tinham fundamento na palavra, mesmo para aqueles que não conheciam a Deus como nós conhecemos hoje. Então, assim, hoje, o que tem se colocado muito, através da sociedade, para as pessoas receberem isso como verdade, é o humanismo. No humanismo, gente, não existe lugar para Deus. O humanismo é ateu. As filosofias humanistas são muito bonitas. Pode ser que muita gente compre essas ideias, gostem dessas ideias, mas são filosofias onde Deus não se encaixa. Coloca o homem centralizado. O homem é capaz, por si mesmo, de fazer, de acontecer, de se resolver e ir sem Deus. É assim que muitos têm ensinado. Se você tiver um pouco de percepção e começar a prestar atenção no que tem se dito por aí, através da mídia, através de revista, nas escolas, é exatamente isso. O homem consegue sozinho, não precisa de Deus. E vocês podem também notar que numa época onde a ciência está super avançada, a tecnologia nem se fala, cada dia é uma coisa nova, coisas que nos espantam. Então o mundo está avançando, está indo, está evoluindo, e o homem está retrocedendo, está regredindo nos relacionamentos. Já notaram isso? Já notaram como que essa coisa dos direitos que todo mundo tem, hoje todo mundo tem direito, as criancinhas têm o direito, protegido pela lei, de não levar umas varadinhas no bumbum. A lei os protege, porque se alguém souber que o pai, na opinião da lei, espancou dando umas varadinhas no bumbum, pode ser preso. A criança pode ser tirada, as crianças têm os seus direitos, adolescentes têm os seus direitos, todo mundo tem os seus direitos, as mulheres e os homens, todo mundo está cheio de direito, mas isso não tem feito uma sociedade melhor. Já percebeu?
Porque isso levou o homem a se centralizar, a olhar demais para si, a ficar muito consciente das suas necessidades, dos meus direitos. Olha a minha dor, olha, eu não quero passar por isso, olha eu. Isso é errado. Mas é bom, né? Eu estava lendo um artigo bem pequenininho, eu não cheguei a ler todo o artigo, só uma frase que falava assim: ser egoísta é bom, porque ser egoísta, eu me coloco como centro e eu busco as coisas para mim e eu sou muito bem assim tratado por mim mesmo. A cultura de hoje está enaltecendo o egoísmo, fazendo altares para o egoísmo. E mais uma vez repetindo, isso não tem feito uma sociedade melhor. Os homens não estão mais felizes, as mulheres não estão mais felizes, os filhos não estão mais felizes, nem as crianças estão mais felizes. Os professores, coitados, estão super infelizes, porque não aguentam mais uma geração de filhos mal educados, e quando eles tentam fazer alguma coisa, aí vem o pai e a mãe, né, como cobras, querendo tragar a professora, porque o filho não fez aquilo. Meu filho tem os seus direitos. Na minha época, levava-se palmatória na mão, palmadas na mão com a palmatória. Faz tempo. Na minha época, tinha algumas coisinhas. Gente, eu falo para vocês que o fato de ter levado umas surras dos meus pais, bem dadas e muito bem colocadas, levado alguns acertos dos professores e outras coisas mais, não me fez uma pessoa neurótica, nem problemática e nem com trauma. Porque na minha época era muito comum todo mundo, então, receber acertos de quem gostava de nós, de mim. Os professores, os pais e assim por diante. Então, assim, diante de tudo isso que eu falei, eu quero que fique claro, está muito aflorado hoje em dia, em nós, os meus direitos. Outro dia eu vi um pregador, se eu não me engano, eu sei que era uma pessoa evangélica, dizendo: olha, o seu direito termina onde começa o meu. É bonita essa frase, não é? É bonita? Ela tem sido usada muito hoje na sociedade. As pessoas têm sido movidas por esse princípio. É bonito, mas é antibíblico. Eu não estou falando que nós não temos direitos, que nós não temos que ser respeitados. Mas se eu pensar assim, o seu direito termina quando começa o meu, então eu não vou estar pronta para servir. Eu não vou estar pronta para fazer as coisas segundo a palavra me ensina. Eu vou me fechar nessa mentira com cara de verdade e não vou deixar que Deus trabalhe em minha vida em muitas coisas. E assim, dentro disso também, ainda tem algumas pessoas que usam a palavra de maneira preocupante, sabia? Outro dia eu estava ouvindo rádio com a Sara Cumbiuca, uma rádio evangélica, e até comentei com eles na hora, eu falei assim: olha gente, isso é muito perigoso, viu? O que esse homem está falando. O Senhor, como é que ele começou? Mais ou menos assim, é o que eu lembrei. Este é o ano da tua bênção. Não é errado. Se um pastor, se um homem de Deus recebeu essa direção, falar isso para a igreja, não é errado. Então eu quero que vocês me entendam. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Este é um versículo bíblico lá de Deuteronômio 28. É palavra de Deus. Aí eu não lembro se ele colocou isso, mas a ideia é: porque onde colocares a planta dos vossos pés é território vosso. Outro versículo da palavra lá em Josué. Promessas de Deus. Mas o que há de errado com isso? É quando a pessoa... Porque sabe que hoje está tão aflorada essa necessidade do homem, inclusive o crente, de ficar pensando só nas suas necessidades. Quando essa pessoa começa então a usar a palavra só para falar daquilo que faz bem para o ego, aquilo que não traz desconforto nenhum aos nossos ouvidos, aquilo que não traz nenhuma estímulo à mudança. Fique como você está, esperando as bênçãos do Senhor virem sobre você.
Porque Deus tem isso e isso. Gente, na minha opinião, se Deus não dirigiu exatamente a isso, é brincar com a fé do povo. Pois a pessoa vai começar a acreditar que Deus deu essa direção para aquela palavra e não vai se cumprir nunca. Sabe por quê? Isso é uma realidade quando a gente também entende que toda promessa está respaldada, condicionada pela obediência. É nessa parte que nós queremos fugir muitas vezes. É essa parte que tira o ego do centro. Essa parte que traz desconforto. Essa parte que muitas vezes nós não queremos ouvir. Promessa de Deus está sempre condicionada à obediência. Mas, gente, a obediência é uma bênção, não é? Quem aqui não quer ter filhos obedientes? Só alguns. Eu quero. E tenho. E tive e tenho ainda. É uma bênção filhos obedientes. Porque a gente sabe que se eles obedecerem, eles vão colher o fruto lá na frente da obediência. Pois é assim que Deus pensa de nós. Para toda obediência há fruto. A desobediência também traz o seu fruto. Eu sei que minhas palavras normalmente são palavras, deixa a igreja silenciosa. Mas se você estiver recebendo a palavra de Deus, glória a Deus. Pode ficar quietinho. O que importa é que traga fruto, né? Então, meus amados, só para vocês entenderem. Dentro disso, né? Minha introdução está sendo um bocado assim longa. Eu amo muito o capítulo 58 de Isaías. Vocês querem abrir rapidamente lá? Isaías fica quase no meio da Bíblia. Vai para Salmo, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e Isaías. Deixa eu falar para vocês como é que eu reagi a essa palavra antes. Versículo 8. Aí fala assim, 58, versículo 8. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Eu já peguei esses versículos aqui e coloquei na intercessão, só esses. E outros mais um pouquinho adiante. Quer ver? Veja o 12 também. Aliás, vamos começar do 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de moradas, de ruas e moradias. Puxa, gente, eu já usei esse texto aqui várias vezes, inclusive uma vez, para a gente entender que nome Deus estava dando aos nossos jovens como ministério. A gente falou restauradores jovens, baseado em Isaías 58, 12. Porque eu creio nessa promessa. Eu sei que Deus, de fato, quer realizar isso que Ele fala aqui em nossas vidas. Ele quer que a nossa luz, sabe, que aliás é a luz dEle, né, sobre nós, a glória dEle resplandeça. Ele quer a nossa cura. Ele quer fazer tudo isso, restaurar, nos usar para a restauração. Isso é vontade de Deus, isso não é engano de Deus, é vontade de Deus. Mas aí, quando eu comecei a ler isso aqui há um tempo atrás, eu não gostava do que vinha antes. Porque você entendeu que fala, aí sim como? Quer dizer, esse aí sim tem alguma coisa antes que vai justificar porque ele está falando aí sim. Ou então, né, em outra versão, então. Então por quê? Porque tem algo que vai justificar o então, que vem a promessa. Então vamos ver um pouquinho antes. Vou ler um pouquinho assim com vocês. O versículo 3. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês.
e explora os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e as brigas de socos brutais. Veja que o negócio lá estava mais feio, hein? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto, no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas em um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, um capim, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Aí sim, aí vem a promessa. Você entendeu? Então eu quero, Senhor, essa palavra do versículo 8 e 9 na minha vida. O Senhor quer responder? Certamente que sim. É desejo dele, é palavra dele, não é palavra de homem. Mas ele condicionou essa palavra aqui, concretizada em nossas vidas, aquilo que vem antes. Nós temos que conhecer o contexto para não fazermos pretexto da palavra. O que é que o Senhor está querendo então que eu faça para que a sua palavra se concretize em minha vida? Quando fizer um jejum, gente, falando um pouquinho de jejum, embora não estava aqui no script, não é passar fome. Deus não precisa disso. O preço já foi pago. Jesus não precisa do meu sacrifício para ele operar, porque está consumado. O jejum nada mais é do que uma declaração diante do meu Deus, que eu estou deixando de comer porque eu estou me humilhando diante do meu Deus, porque eu preciso dele. Não é porque ele precisa do meu jejum para fazer alguma coisa. Eu preciso dele, portanto, eu não vou comer, eu vou humilhar a minha vida na presença dele, vou ficar sem comida, né? Não é ficar o dia todo de jejum e diante da televisão. É se desconectar um pouco das necessidades que ficam afloradas. Eu quero comer, eu quero. Peraí, carne, agora não. Você vai ficar sem comer porque eu preciso de uma comida mais excelente para a minha vida, da presença do meu Deus, e eu vou me humilhar jejuando. Entendeu? Jejum, a palavra, a raiz, né, o significado dessa palavra, não sei se no hebraico, que eu me esqueci, eu li, mas eu me esqueci, significa literalmente humilhação. Jejum é humilhação. Aí o povo então jejuava, aí chegava Deus, por que a gente jejuou e o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não ouviu nossa oração? Nós ficamos lá com a cara, que nem a Bíblia fala que nem um junco. Junco é um capinzinho, que até se usa em decoração de casamento. Com a cabeça como um junco lá que quebrou o pescocinho, está lá com cara de coitadinho, sabe? Deus não se leva por isso, Deus olha o coração. Aí o Senhor fala, e a sua conduta tem mudado? Você tem se sensibilizado com aqueles que precisam de você ou tem endurecido o seu coração? Tem deixado de ser opressor? Pois o jejum é humilhação. Você tem se humilhado de fato? Seu coração tem mudado? Meu filho, as coisas não é do seu jeito, é do meu jeito, o Senhor está falando. Mas se você fizer as coisas do meu jeito, há promessa para você. Há promessa para você. E Deus faz mesmo, gente. Deus faz mesmo. Aí depois ele fala aí também, nesse versículo 12 que eu falei. Deixa eu ver aqui que eu... Assim, no versículo 9... que até li com vocês. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Olha que coisa linda, eu coloquei esse versículo na intercessão, eu falei para vocês, né? E Ele dirá, aqui estou, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Ao seu redor, as pessoas estarão em trevas, mas você estará na luz, à meia-noite. A glória vai vir, o poder vai vir, entendeu? Mas nós precisamos entender o que vem antes e depois da promessa. O Senhor está dizendo para nós, queridos, hoje, volte-se um pouquinho mais para mim. Quando nós nos voltamos um pouquinho mais para o Senhor, a gente fica, sabe, menos preocupados com tanta necessidade que eu tenho. Eu não estou falando que a gente não deva se preocupar com as nossas necessidades, mas eu estou falando assim da gente ficar preocupado demais conosco mesmos, porque o Senhor nos ensina uma vida de renúncia, não é verdade? Amém? Amém. Glória a Deus. Assim seja, significa amém.
Então, como entra essa história de Paulo em tudo isso? Paulo, aqui no livro de Atos, eu sei que vocês voltaram aí para o capítulo 20, ele está numa cruzada aqui, não vou tirar essa palavra cruzada, ele está aqui num trabalho, uma viagem missionária, e ele marca um encontro no próprio navio, com os líderes da igreja de Éfeso, mais ou menos uns 25 anos depois que ele se converteu. Paulo estava na ativa, animado talvez mais do que antes. E ele então, deixa aqui claro, que seria a última vez que ele veria aqueles irmãos. Se você for ler todo o capítulo 20, você vai ver que Paulo aqui está se despedindo daqueles líderes. E ele dá uma palavra para os líderes darem uma palavra para as ovelhas, para a igreja. Então hoje essa palavra é para todos nós. Então, que palavra você diria para alguém que você ama muito, para alguém que você quer muito bem, sendo que é a última vez que você vai ver essa pessoa? Você é um homem, uma mulher de Deus, cheios de Deus, e sabe que essas palavras vão marcar aquelas pessoas ou aquela pessoa. Você vai se despedir dela. Vamos imaginar que você vai partir, nunca mais vai ver seu marido, seu filho, colocar de maneira um pouco dramática aqui. Alguém que você ama muito, e você então vai se despedir, vai falar algo que é para marcar aquela pessoa. O que você diria? Paulo aqui fala, né? Você vai falar, mas são as mesmas coisas, mas são as mesmas coisas muito importantes que têm que ser repetidas sempre. Até que se torne um princípio em nossa vida e mude nossa conduta. E Paulo então ele faz isso, ele chama aqueles líderes. E eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira coisa que Paulo fala aí. Primeiro valor que a gente vê na vida dele, no versículo 24, que a gente não tinha lido. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você quer saber como uma pessoa cheinha de Deus fala? Quando ela está diante de uma outra pessoa de quem ela está se despedindo? Você quer saber que tipo de valor ela vai transmitir? Qual a verdade que está ardendo no coração dela, que ela quer falar para aquela pessoa, para que essa verdade também entre no coração da pessoa e a conduza da mesma maneira que a tem conduzido? Paulo, ele começa aqui a falar algumas verdades. Uma delas, olha, eu quero deixar bem claro para vocês. Eu tenho minhas necessidades, eu sou de carne e osso, eu também tenho sentimentos, eu sinto dores, sinto frio, sinto alegria, tristeza, tremores, temores. Tudo que vocês sentem, eu também sinto, porque eu sou da mesma composição que vocês. Mas eu não fico tão antenado, essa palavra é minha, tão assim vidrado nessas minhas necessidades, a ponto de deixar de entender que a razão da minha vida, a minha vida só é preciosa se ela for vivida para Deus, para a glória de Deus, entendendo o que o Senhor tem para mim. Então eu vou seguir sempre com essa verdade à minha frente me guiando. A minha vida, ela não é preciosa, a menos que eu faça a vontade do meu Deus. Um dia ele veio aqui na terra como filho e ele deu a sua vida por mim. Eu era um pobre, miserável, pecador, condenado, sem direitos nenhum. O único direito que eu tinha era de ir para o inferno. E o Senhor veio, me amou, sem eu não entender nada, me resgatou, me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje eu posso também contribuir com o seu reino, porque é de mim e de você, da igreja, que ele precisa para fazer a obra. Então eu quero falar para vocês, a minha vida não é preciosa, a menos que eu viva a vontade do meu Deus para mim. E eu pergunto, queridos, você entende qual a vontade do seu Deus para você? Porque nesse mundo, pelo menos aí fora tem sido assim, nessa super preocupação consigo, são os meus planos, meus desejos, minhas buscas, minhas necessidades, eu isso, eu aquilo. Hoje em dia eu vejo que até a mulherada da igreja
tem se esquentado um pouco demais com essa ideia de cuidar muito do corpo. Peraí, deixa eu falar, eu também gosto de me cuidar, já falei isso várias vezes aqui. E acho certo a gente se cuidar, principalmente em relação à saúde, mas também fisicamente, para você ter sua estima assim em dias. Embora a nossa estima tenha que ser, né, totalmente corrigida no Senhor, a gente precisa também estar bem, né, consigo mesmo. Mas é uma super preocupação com a aparência exterior, isso é valor do mundo. De um mundo humanista, sem Deus, de onde tiraram Deus, onde centralizaram o homem e os seus direitos e necessidades. Então eu não posso querer que aqueles valores de onde eu saí, hoje faça a minha cabeça, faça a minha vida. Então hoje, algumas pessoas ficam anos e anos juntando dinheiro, preocupados, porque eu quero fazer uma cirurgia para tirar de um canto, botar em outro, para deixar isso aqui mais fino, aquilo lá mais gordinho, vocês entendem, né? Colocar... Deus te fez assim. Enquanto que lá em 1 Pedro 3 fala, não seja a aparência exterior o que esteja no coração das mulheres, antes um espírito manso e tranquilo, que é agradável a Deus. Não seja a preocupação demasiada com o seu corpo, o que esteja no seu coração, porque as mulheres, vocês me perdoem, mas eu também sou mulher, posso falar isso, estão se deformando como gente aí fora. Nós não podemos aceitar essa deformação aqui em nossas vidas. Porque se nós nos deformarmos também, quem que vai corrigir a sociedade? Se é a igreja que deve corrigir a sociedade no poder de Deus, pelo Evangelho. Então nós temos que nos cuidar, mas procurar cuidar um pouco mais da mulher que nasceu de Deus, do homem que nasceu de Deus. Homem, o seu descanso não está no sofá, na frente do Datena. Embora você possa assistir Datena e outras coisas que você goste. O seu descanso está na presença de Deus. Você pode ficar o dia todo, 24 horas assistindo Datena e outras coisas mais, você vai sair pesado. De tanto sangue que foi torcido ali, você... Entendeu? É morte, 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 morte. E a sua mente fica morte, morte. E nem lembra que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu não. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. A gente esquece. Porque é muita informação do inferno. E a gente fica cheio daquilo pesado. Então assim, use o seu sofá assim. Descanse, assista alguma coisa, né? Um esporte ou qualquer coisa assim que você vê. Mas não esqueça que o seu descanso está na presença de Deus. As pessoas andam cansadas, afadigadas, atarefadas, preocupadas, ansiosas, depressivas, porque não têm ido na fonte da vida para se alimentar, para tirar os excessos, para tirar as gorduras espirituais, o colesterol, né? Que é ruim, das veias, e o corpo está sarado, fluindo, sabe? Precisamos estar assim, sabe, a flor da pele mesmo, com as nossas necessidades afloradas, mas em relação ao Senhor, sabe? Ai, Senhor, que fome! Já chorou de saudade do Senhor? Então vamos ler um pouquinho mais aqui. É assim que Paulo fala. Uma outra coisa que Paulo fala. Veja aí no 19. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele está aqui descrevendo para os anciãos, para aquele povo ali de Éfeso, como foi o comportamento dele. Ele começa a falar, foi assim que eu agi, vocês viram. Hoje, gente, se nós falarmos de humildade na sociedade aí fora, você é bobo. Você é idiota. Sabe por quê? O ser humano sem Deus, ele não gosta de humildade, ele gosta de ostentação. Ou quem aqui não gosta de ver os famosos, bonitos, maravilhosos, que estão fazendo sucesso? Eu falo para vocês, eu não perco tempo vendo isso, nem assistindo isso. Mas de vez em quando você vê uma coisa ou outra. Nunca perdi meu tempo ficando vendo programa da tarde de fofoca. Eu quero saber da vida daqueles que não têm nada para me oferecer. Daqueles que não têm compromisso com o casamento, com a santidade, não têm compromisso com a moral, não têm compromisso com Deus. O que é que eles podem me oferecer? Então, o que é que eu tenho de ficar vendo a vida deles? O que é que isso vai me acrescentar? Então, eu não perco tempo com isso. Porque isso pode roubar muito mais da minha fé. Então, eu vou me alimentar da palavra do meu Deus. E esses são que estão ditando regras e modas aí para as pessoas.
Entendeu? Eu tenho que fugir dessas coisas. E esses são aqueles que estão sempre, né, arrogantes, os poderosos, os bonitões, os fortões, os bem vestidos, aquilo que a carne gosta, que mostra ostentação, fama. Você lembra lá no deserto, capítulo 4 de Mateus ou Lucas, fala da tentação do deserto de Jesus, ali? Ele jejuou antes de começar o seu ministério, 40 dias e 40 noites. E a Bíblia fala que no final ele teve fome. E bem no momento da sua fragilidade, porque teve fome, Satanás apresenta-se. Porque a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Você sabia que o Espírito Santo nos leva também em algumas situações para sermos provados? Sermos provados seria a melhor palavra. Então Jesus está ali. Aí Satanás, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. O que é que o Senhor Jesus falou? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia de onde vinha um alimento para a sua alma. Ele estava humilhando ali o seu corpo, estava se humilhando diante de Deus, se alimentando da palavra. Aí Satanás então fala, olha, se você se prostrar e me adorar, aí levou ele no lugar mais alto lá, e mostrou todos os reinos do mundo. Eu te darei, se você me adorar. Gente, muita gente hoje está ganhando reinos aí humanos. Tem pessoas que a gente sabe, que pelo menos falam, que fizeram pactos, inclusive conscientes com o próprio, para ganhar poder, riqueza, fama. E muitas vezes oferece para nós também. Se ofereceu para Jesus, não vai oferecer para a gente? Ou você acha que não? Ficar esperto, ligado. Paulo falou disso aqui. Deixa eu ver aqui onde está o versículo. No versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então assim, Paulo estava preocupado com isso. Ele sabe, quando eu partir, eu sei que muitos vão se levantar para querer atrair vocês, para querer seduzir vocês, para querer enganar vocês. Eu sei disso. Mas vigiem. Vigiem. O Senhor Jesus mesmo falou para os discípulos, vigiai e orai. Vigiem. Busque, como eu falei, essa afloração toda, não sei se essa palavra existe, essa sensibilidade, mas em relação ao Senhor, para discernir da parte do Senhor as obras das trevas, as sugestões das trevas, aquilo que Ele está oferecendo, e muitas vezes a gente cai achando que é de Deus e não é. Os discípulos queriam que Jesus assumisse os reinos humanos. Alguns ficaram decepcionados porque Jesus não dominou como homem, como rei lá em Israel. Mas não era esse reinado que o Pai tinha, era o reinado eterno, espiritual, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós fôssemos alcançados. Então o inimigo está oferecendo muita coisa e muita gente caindo achando que é de Deus. Tomar cuidado. Paulo, ele falou isso. Tomem cuidado, vocês pastores, com os rebanhos. Paulo fala assim, olha, eu chorava por vocês. Eu aqui, no versículo 19 de novo, servi ao Senhor com toda a humildade, não buscando ostentação, não buscando crédito, não buscando glórias, não buscando honras, mas sendo humilde, servindo, aprendendo a servir, com lágrimas. Ele até fala aqui no final, eu tantas vezes os adverti com lágrimas, tomem cuidado. Porque ele chorava pela igreja, ele sentia assim a necessidade da igreja, e aquele receio da igreja ser ali tomada por enganadores. Então Paulo zelava pela igreja. Uma outra coisa que Paulo fala, aí no versículo 23, só sei, vamos ler o 22 antes. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Diferente de nós que muitas vezes queremos estar no controle. Senhor, se eu não entender o que vai acontecer, a gente coloca as nossas condições para Deus. Se não for assim, 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 eu não faço. A gente quer dar ordem
E Deus tem que se sujeitar ao nosso jeito, muitas vezes, né? Paulo aqui, ele nos ensina um princípio. Eu sou servo e servo obedece. Só sei de uma coisa. Eu estou sendo levado, conduzido, compelido pelo Espírito, que eu devo ir para Jerusalém. Detalhe. Veja aí no versículo 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Queridos, quantos sofrimentos o Senhor te livrou? Quantas maravilhas o Senhor já fez? Quantos milagres Ele já operou? Quantos livramentos? Eu posso enumerar várias coisas na minha vida. De vez em quando eu paro só para ficar refletindo na bondade de Deus na minha vida, na vida da minha família. Eu posso ver a glória de Deus em quantas vezes Ele operou e sei que Ele vai operar muito mais. Entendeu? Eu sei que as promessas do Senhor sempre são para mim, são para nós, é para a igreja. Eu, muitas vezes, me sinto assim um pouco também necessitada de sentar, aliás, sempre eu sinto essa necessidade de parar, de me reanimar no Senhor. E eu leio a palavra, e aquela palavra me renova, as promessas me renovam, me traz um novo fôlego, um novo ânimo. Quando o Senhor Jesus fala das promessas de livramento, das promessas que Ele me dará, de suprimento, de cuidado, de proteção, tudo isso eu creio, eu vivo debaixo dessas promessas. Isso me anima, me guarda, me traz fé no coração. Mas uma coisa que os supersensíveis de hoje não querem suportar é a ideia de que o Espírito Santo pode trazer uma palavra. Não, você vai receber esse ano o seu carro, a sua casa. Olha, eu estou vendo você agora com a chave na mão. Todas as vezes que alguém falou de uma profecia que alguém recebeu, foi sempre assim. Porque ninguém quer receber uma profecia que Paulo recebia. Olha, estão profetizando a meu respeito. Você vai para Jerusalém, mas eu vejo você em prisões. Eu não estou falando aqui, para você não sair daqui, que Deus vai colocar você numa prisão. Mas se colocar por causa do nome de Jesus como Paulo. Você pensa que eu já não pensei várias vezes? Senhor, e se tiver uma perseguição na igreja? E se eu for presa? E se começarem a me torturar? Aí eu fico pensando, será que eu vou aguentar? Bem, mas não vou nem pensar nisso, porque o Senhor vai me guardar e vai me dar força para aguentar. Porque se eu começar a pensar nas minhas forças, eu enfraqueço. Mas Jesus, se for com meus filhos? Ai, tem misericórdia. Mas eu começo a muitas vezes trazer situações à minha mente para provar o meu coração. Lógico que mesmo assim eu não o conheço totalmente. Mas eu tento assim, ser sincera com as respostas que eu daria a situações assim. Gente, nós queremos vidas confortáveis. Eu não estou querendo dizer para você que Deus quer uma vida ruim para você, não. Mas o Evangelho é além de ficar indo em igrejas que a gente gosta para ficar recebendo palavras proféticas. Você vai ter, olha, como se Deus só vivesse para isso. Deus está lá preocupado, olha, agora é a vez daquele, dá a chave na mão dele, agora é a vez daquele, a vez daquele. Muitas vezes Deus está falando de chave sim, mas é a chave do ministério, que vai declarar liberdade aos cativos, que Deus quer usar a sua vida. Tirar as pessoas do inferno. Hoje não se fala mais de inferno, as pessoas não têm medo mais, porque não acreditam. Porque quando tiraram Deus da sociedade, tiraram também o capeta junto. Aí com o diabo vai também a ideia de inferno, de eternidade. Hoje a ideia é, curta a vida adoidado, porque você vai morrer mesmo e vai acabar, ó. Isso é só na sociedade de hoje. Antigamente, todas as sociedades, pagãs ou não, todas elas acreditavam na eternidade. Só hoje que tiraram Deus e o diabo. E a sociedade está pior. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus, até porque eu sou inteligente para isso, e você também. E essa fome que você e eu temos de Deus, é porque o próprio Deus nos criou para isso, para nos alimentarmos dele. Entendeu? Ser inteligente. Existe um Deus, sim, que nos proveu com o céu, com a eternidade com Ele. Nós temos que trabalhar aqui, irmãos, pensando na nossa eternidade. Pensando que a vida aqui é muito rápida. E cada dia que passa eu estou mais consciente. Eu estou caminhando para meia-idade. Logo, logo eu vou ser uma senhora idosa, glória a Deus. Já estou me preparando, Senhor, me prepara quando eu tiver numa certa idade, para ficar sonhando cada vez mais com o céu, em vez de ficar depressiva numa cama, com medo da morte.
Eu fico conversando com Deus a respeito disso. Eu quero estar assim, cada vez que meu dia está se aproximando de estar contigo, eu quero que o Senhor também prepare meu coração, para eu ficar feliz, para não ficar agoniada, não, mas ficar feliz, saber que eu vou estar com meu Deus. Preparar meu coração para a eternidade. As pessoas não pensam mais na eternidade. Existe inferno sim, existe condenação sim, existe diabo sim, mas existe o Todo-Poderoso que veio para destruir as obras do diabo. Aleluias! Jesus! Lá em 1 João 3,8, eu gosto muito desse versículo e sempre uso. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A obra da morte, a obra do pecado, a obra da condenação e todo tipo de obra, do pecado que nos oprimia. O Senhor Jesus já destruiu, quando Ele falou, está consumado, está feito, não precisa fazer mais nada. É só me aceitar e viver comigo. Você que é novo convertido, uma palavra para você. Se a palavra está sendo um pouco pesada, se anime no Senhor, o Senhor vai te dar condição de aguentar e ser um crente que agrada o Senhor em tudo até o final, amém? E você que nos visita pela primeira vez, a palavra que o Senhor tem para você hoje é: Jesus te ama e quer te perdoar de todos os teus pecados, porque você é pecador sim, precisa se arrepender, mas Ele te ama tanto que Ele morreu por você, Ele quer salvar a sua vida e te dar alegria e gozo que o mundo não pode dar, amém? Então vamos lá. Então Paulo, ele tinha essa certeza: olha, o Espírito Santo está me conduzindo para Jerusalém. E se vocês forem ler mais a palavra de Deus, vai um pouco mais para frente aqui no livro de Atos mesmo, é lá em Jerusalém que ele é preso. Lógico que ele é preso, ele é solto, depois ele é preso. Quando é lá por volta de 68, se eu não me engano, depois de Cristo, Paulo é decapitado. Nero manda matar Paulo em Roma. Mas ele falou uma coisa: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu gosto muito dessas frases dele. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu não me importo de morrer. A morte é muito rápida, porque eu sei que depois que eu partir eu vou estar com o meu Deus. E se eu estou aqui é com um propósito. O propósito é fazer a vontade do meu Deus. A minha vida aqui não é para ficar curtindo a vida doidado e dando coisa para minha carne, e ficando pesado, obeso espiritual. Daqui a pouco nem consegue sair mais do lugar de tanto quilo que adquiriu de peso, espiritualmente falando. E Paulo, ele tinha essa certeza. O que mais ele fala? Ele fala algo que, dentre tudo isso que Paulo fala, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. No versículo 35. Aliás, veja um pouquinho antes, no versículo 33. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Em outra versão fala: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem um vestido. Paulo está falando para que os crentes lá de Éfeso, em especial os líderes ali, que também levariam a mensagem aos outros, não colocasse, como o mundo coloca, os seus olhos naquilo que vai se corromper. Como o Senhor Jesus fala: a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer e o ladrão vai roubar. E nós somos, gente, todos, numa porção maior ou menor, todos nós somos, pelo pecado, tendenciosos a nos apegar às coisas desse mundo. Para a gente viver ligado com a eternidade, nós temos que estar sempre nos briscando, nos cutucando, nos estimulando a alimentar essa eternidade em Deus. A nossa carne não gosta de pensar nas coisas eternas. A nossa carne, como ela vai se acabar por aqui mesmo, a carne, o corpo, ela gosta de pensar nas coisas daqui. O vínculo dela é com esse mundo. O vínculo dela é com as coisas desse mundo. E mesmo aquele que nasceu de novo tem que tomar cuidado para o seu coração não sair de um plano que Deus traçou para ele e se iludir com as coisas desse mundo. Paulo fala: não coloque os seus olhos naquilo que o mundo está colocando. Não fique invejando, desejando ter aquilo e correndo para ter aquilo. Quando foi que Jesus falou mesmo? Tendo o que comer, o que vestir, se contentai com isso, mais ou menos assim.
Então, assim, não estou falando que a gente não possa ter nossas coisas. Eu estava me lembrando, já morei em casas terríveis, alugadas. E a gente ainda mora de casa de aluguel. Mas, assim, algumas foram bem difíceis. Chovia dentro, não tinha piso. Era o que a gente conseguia pagar. Pastoreando a igreja. Qual o problema? Meu marido sabe, nós sabemos um do outro, que nós nunca ficamos nos pressionando a arrumar emprego ou correr para que a gente tivesse algo melhor. Nunca ele me ouviu murmurando por aquela condição. Eu queria uma condição melhor, mas aquilo nunca foi na minha vida impedimento para eu deixar de louvar o meu Deus, adorar o meu Deus e ver a bondade dele. Nunca me senti menos por causa de uma casa que era menos, por causa de móveis que era menos. Estava até lembrando para a Sara, falei, filha, hoje a Isabelzinha, que vai nascer, a nossa neta, ela vai ter um quartinho assim de princesa, está sendo tudo arrumadinho, o pai dela pintou de rosinha e tal, e a gente, vai trabalhando. Eu falei assim, a Isabel vai ter o quartinho dela. Falei, na sua época, você teve o seu bercinho no quarto da mãe, não tinha quartinho para você. E na minha época, eu nem sei se tinha quarto, tinha mamãe e papai, nem sei se tinha berço, era tanto filho, que talvez colocasse tudo ali amontoado, uma ninhadinha de ratinho ali, tudo junto. Vai mudando, né? Mas eu não posso dizer que porque hoje a Isabelzinha vai ter um quartinho de princesa e a gente, as avós, os avós que podem, vai ajudando, uma fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o pai e a mãe comprando as coisinhas e tal, que essa vida é mais feliz. Eu nunca pensei assim, que ter recursos financeiros significa mais felicidade. Faz bem melhor a carne. E se você pode ter, não tem nada de errado com isso. Estou querendo dizer que a gente não pode condicionar a nossa felicidade em ter as coisas. Porque muitas vezes para alguns o ter vai ser o tropeço da vida. Porque o coração não estava preparado para ter. E aí, de repente, eu estava com meu coração aqui no Senhor. Ai, mas isso aqui é tão bonito, é tão gostoso. Ai. Entendeu? Foi seduzido. Então, até quando a gente vai ter alguma coisa, temos que tomar cuidado para o nosso coração não se desviar da verdade. Então, hoje, nós ainda temos a nossa casa de aluguel, estamos orando aí, vendo um dia, se a gente não comprar nessa terra, lá no céu eu vou ter. Hoje, meu pensamento mais é nos filhos, o que é que eu posso fazer para ajudar os meus filhos? Hoje eu até tenho o meu carro, mas eu não sou mais feliz, porque hoje eu tenho o meu Ezequiel, ele tem o carro lá, meu carro é Ezequiel, tá, gente? O Moisés, ele falou. Mas, gente, eu não sou mais feliz hoje porque nós temos carros, entendeu? Não sou mais. Às vezes a pessoa fala, olha, parabéns. De quê? Meu coração, não é que eu sou mais santa, mas eu acho que com o passar do tempo fui aprendendo a não ficar apegada e não condicionar a minha felicidade nessas coisas. Não sou mais feliz. E eu lembro com muita alegria, na hora da dificuldade, as experiências que o Senhor nos deu. As experiências que mais nós tivemos, assim, de ver a provisão de Deus nesse momento, foi na hora que estava faltando. Então, gente, passar algumas dificuldades é bênção. Principalmente se Deus está te dando a dificuldade para crescimento, para você ver a glória dEle. É bênção. Quando é que você vai ver o milagre? Numa situação que precisa de milagre. Quando é que vai ver a água? Quando o negócio estiver seco. Quando é que vai ver a cura? Quando estiver doente. Eu quero ver a glória de Deus, mas eu não quero passar pela luta. Então, vai ter uma vidinha medíocre. Porque a luta é bênção, não veja. Lógico que tem luta que a gente causa, tem luta que vem do inferno, nós temos que estar bem sensibilizados assim com o Senhor, para saber expulsar. Até, gente, não vai entrar muito da mensagem, mas assim, eu tenho conversado assim com algumas pessoas, sabe o que eu descobri? Uma estratégia do diabo? Muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida assim, diante de Deus, santa, usando Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aplicando versículos, lutando contra o pecado, lutando, E aí, de repente, está no culto, adorando ao Senhor, naquela delícia, aí vem um pensamento impuro. Aí ela já fica quietinha. Ai, como eu sou pecador. Ai, como eu sou pecadora. Ai, meu Deus. Aí fica até, será que alguém viu? Será que alguém fica cismado?
eu tenho ouvido muita gente assim, passando por luta nesse aspecto, com o inimigo lançando pensamentos, aí eu falo assim, vamos conversar. Você viu alguma coisa imprópria? Não, eu tenho vigiado. Você andou pensando e maquinando e alimentando pensamentos impróprios? Não, não. Então, filho, isso veio do diabo. Sabe o que você faz, como já aconteceu comigo? Tira seu pensamento sujo daqui, você não vai me impedir de adorar a Deus. E continua. O inimigo está colocando jugo na mente das pessoas, para ela pensar que é porque ela é muito pecadora, aí ela para de adorar e começa a entrar num jugo de, sabe, não creia nisso, tá? Fechando aspas e vamos para aquilo, para encerrar aqui. Versículo 35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Esse princípio aqui, ele muda a nossa vida. Nessa super sensibilidade que eu falei, que o mundo está aflorado, e você aí tem que, pedir ao Senhor para mostrar se você também tem estado tão aflorado as suas necessidades. Nós sempre vamos pensar assim, aquele que está com suas necessidades bem afloradas. Ai, eu queria tanto receber, eu queria tanto que alguém me desse, eu queria tanto um abraço. Não é errado receber abraço, tá? Mas vamos entender esse contexto aqui. Eu queria tanto uma palavra de carinho, eu queria tanto isso, e a pessoa fica tão centrada nas suas necessidades, eu queria, e não faz nada para dar. Quer uma dica? A palavra de Deus diz, melhor é dar do que receber. Gostei dessa versão da NVI que fala, há maior felicidade em dar do que receber. Como é que a gente entende? Se eu tiver aquilo, se alguém me der, eu vou ficar feliz. Se alguém me der aquilo, eu vou ficar feliz. Senhor, se o Senhor me der aquele presente, eu vou ficar feliz. Ah, se eu receber aquilo, eu vou ficar feliz. O Senhor está contrariando esse conceito, dizendo, você vai ficar muito mais feliz se você aprender a dar. Deixa de ser... Você vai ver que é uma felicidade tremenda quando você fala, toma meu irmão, Deus te abençoe. Ah, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Ah, sabe, aquela mensagem, não espere alguém te mandar a mensagem, mande você em nome de Jesus. Ah, tadinho de mim. Aí fica uma lambeção de ferida que ninguém aguenta. Deixa a ferida sarar, pelo amor de Deus, que é nojento. Então assim, aprenda, é princípio, foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Faça alguma coisa, faça um bolo, dê para alguém. Faça alguma coisa, dê para alguém alguma coisinha, mas pense, sai daqui. Porque, gente, nessa hora, as filhas da sanguessuga já ficam alvoroçadas, se alguém tem elas. Dá. Aí o que acontece? Às vezes, numa palavra dessa, a pessoa já pensa, ai, será que alguém vai me dar um abraço no final? Ai, será que alguém vai me dar? Joga isso para fora, isso é sanguessuga, isso é dá, manda embora, em nome de Jesus. Não fique pensando no que você pode receber, sai daqui. O que é que eu posso dar? O que é que eu posso oferecer? Por que eu posso orar? Quem que eu posso dar um abraço? A quem que eu posso aconselhar, dar uma palavra de... Ai, mas eu queria tanto que alguém me aconselhasse. Você conhece alguém que precisa de um conselho seu? Então vá lá e aconselhe. Irmã, eu vim aqui orar por você. Você vai ver que você vai sair renovada. Porque isso é princípio bíblico. Isso aqui, gente... acontece mesmo, você vai começar a sentir uma alegria, porque você está dando, você até esquece que você precisa tanto. A essa super sensibilidade com a carne, aí você vai ficar super sensível ao Espírito Santo, porque ele vai começar, opa, meu vaso está sensível, agora eu vou começar a dar comando mais. Filha, filho, agora faça isso, aí você vai todo feliz, faça aquilo, tá? Aí começa a mudar. É princípio da palavra. E foi assim que Paulo encerrou o discurso dele aos irmãos. Você pode notar aqui, foi assim que ele encerrou as palavras que ele tinha que dar, as últimas palavras àquele povo. Veja de novo, há maior felicidade em dar do que receber. Mas ele colocou assim, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, foi o Senhor Jesus que colocou esse princípio, quebrando o nosso egoísmo, sabe, para dar uma paulada no egoísmo. Quer saber como é que o egoísmo trabalha? Mais ou menos assim, tudo deve girar em torno de mim, porque eu sou uma pessoa muito rica, muito especial. A atenção das pessoas tem que ser para comigo. Ah, está olhando mais para aquela, aí você vai fazer alguma coisa porque você quer chamar a atenção mais. Ou então tem aquele que não quer chamar a atenção, aí ele fica lá no cantinho dele, pensando que é humilde, mas não é, é orgulho também, sabia isso?
porque você não quer que as pessoas vejam que você pode cometer alguma gafe, então fica o tempo todo de boca fechada. Deixa as gafes saírem, interaja com as pessoas, pisa no orgulho, seja uma pessoa mais sociável. Então, o egoísmo você vai trabalhar assim, é para mim, porque o mais precioso é para mim, porque eu quero ser o mais destacado, porque o meu é melhor, porque eu quero o melhor e tudo é para mim. É assim que o egoísmo trabalha. O altruísmo é o tipo de amor que o Senhor Jesus teve, é o contrário do egoísmo, é aquele que se deu, é aquele que se oferece. Essa verdade muda uma pessoa, essa verdade muda uma igreja, essa verdade muda o seio familiar e essa verdade muda o mundo todo. Porque é a palavra de Deus. Jesus já provou, é melhor dar do que receber. Então assim, pare de ficar olhando para você mesmo. Ninguém me deu isso, ninguém me deu aquilo. Então você, nas suas condições, o mais simples que for, comece a fazer alguma coisa para dar para alguém. Comece a se dar para alguém. Comece a pensar nas pessoas. Comece a orar pelas pessoas. Comece a dar atenção para as pessoas. Você vai ver que vai chover na sua vida. E você vai fazer igual uma propaganda que eu vi uma vez, eu nem lembro de que era, mas eu achei muito interessante, que era um homem, que ele sempre estava dando um presentinho para alguém, todo aniversário ele estava lá e ele não esquecia de ninguém. Aí no dia do aniversário dele, todo aquele monte de gente, para quem ele ofertou, semeou, eu estava lá, aquela casa cheia, surpresa! Aí ele ficou igual a Sarinha, quando era pequenininha, que falava, mãe, faz uma surpresa para mim. Ele disse, surpresa, Sara! Ela, quem que está fazendo aniversário? Ele agiu igualzinho a Sara agia quando era pequena. Mas para quem que é essa festa? Porque ele não estava centralizado nele. Agora se ele tivesse, ninguém lembrou do meu aniversário. Ai, porque eu sou infeliz mesmo, porque ninguém gosta de mim, porque tudo é para mim, porque eu gosto que lembre do meu aniversário, principalmente as pessoas mais próximas. Mas se não lembrar também, gente, Jesus lembrou. E eu não vou ficar sofrendo por isso. Amém? Então, vamos orar? Não precisa levantar não, fique sentado mesmo. Vamos encerrar esse tempo, deixando pelo menos essa verdade no coração. Volte-se para o Senhor, volte-se para aquele que te deu a vida e quer que você esteja super antenado nele, super sensível a ele, super aberto a ele, e certamente que o Senhor vai nos falar para vivermos com esse princípio, movendo as nossas vidas. É melhor dar do que receber. Diante de tudo que nós ouvimos hoje, pelo menos isso vamos guardar em nosso coração. Na sua casa, o que é que você pode fazer para o bem do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu genro, da sua nora, dos seus pais? Cuide melhor dos seus pais enquanto eles estão vivos. Cuide melhor das pessoas que você ama enquanto elas estão vivas. Cuide melhor, faça algo, não espere. Faça algo, pare de se colocar como vítima, como aquele que quer. Você vai ver que quando você começar a semear, você vai começar a receber a semeadura. Há uma lei que o Senhor também estabeleceu da semeadura. Aquele que semear vai colher, mas aquele que não semeia não colhe nada. Algum pedido de perdão que você quer fazer ao Senhor? A palavra de Deus, ela só tem efeito em nossas vidas quando a gente propõe em nosso coração a mudança. Senão ela é vazia. Então, não saia daqui apenas desafiado. Saia daqui disposto a fazer mudança. Na sua casa, hoje mesmo, o que é que você pode fazer? Na sua célula, o que é que você pode fazer? Você que é líder, o que é que você pode fazer? Você que não é? Na sua vizinhança, com a sua família. Família é um bem precioso que o Senhor nos deu. É a partir da família que tudo se reestrutura. Pai, Tu és o Pai de poder, de amor, de graça. O Senhor tem promessas para as nossas vidas. O Senhor tem vida abundante para derramar sobre nós muito mais. O Senhor tem bênção para derramar sobre nós hoje também, Senhor. Muitas vezes as bênçãos não são como nós esperamos, mas o Senhor tem bênção para a Tua igreja, porque o Senhor é um Deus que abençoa.
E nessa noite, Pai, nós pedimos a Ti, nos abençoe com a Tua presença, Pai, em nossas vidas, iluminando o nosso coração, trazendo discernimento, Pai, naquilo que não temos visto, trazendo quebrantamento naquilo que está endurecido, trazendo um amolecimento, Pai, naquilo que está petrificado, trazendo, Senhor, uma disposição, Pai, quando nós não temos muitas vezes disposição. Em nome do Senhor Jesus, que fortalezas hoje sejam quebradas em nossa mente, e seja, Senhor, a nossa mente, Deus amado, preparada, Pai, para ser conduzida pelo Teu Espírito, pensando como o Senhor pensa, falando como o Senhor fala e consequentemente agindo como o Senhor age. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui hoje, Senhor, com o coração disposto a dar, Senhor, ó Deus, a oferecer, ó Deus, a sermos liberais, porque é assim que o Senhor trabalha, diferente dos padrões do mundo, diferente, Pai amado, do inferno. O céu trabalha, Senhor, assim, e é assim que nós conquistamos e vamos conquistar no poder do Senhor o Brasil para Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. O seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda agora. Abram-se as portas das prisões, se soltem correntes de opressões, todas as mentes sejam livres